Caro colega Zé, parabéns aí pela iniciativa junto com a nossa ministra Tereza Cristina. Bem, para mim talvez seja um dos momentos mais importantes desse tema da reforma agrária. Eu estava aqui rememorando e reencontrando com a minha própria história, que exatamente 37 anos atrás, quando nós estávamos no governo militar ainda, foi quando eu pude ter a oportunidade, junto com a nossa referência no Brasil em termos das questões fundiárias, nosso primeiro presidente do INCRA no governo civil, Zé Gomes da Silva. E exatamente a esses 36 anos atrás, eu quero dirigir minhas palavras ao primeiro assentamento do governo civil em Limeira do Oeste. Naquela época, Tereza, falar de reforma agrária era uma heresia no Brasil. E uma das minhas grandes alegrias, ao mandar o meu abraço lá para as 131 famílias, onde eu pude ter a minha maior universidade, junto com a minha esposa Marinalva, fomos extensionistas nesse assentamento. Hoje é ver lideranças como a ex-ministra Tereza Cristina, e nos primeiros dias, quando ela assumiu, nos primeiros dias, quando a ministra assume o Ministério da Agricultura, conversamos muito, especialmente, Tereza, de que a reforma agrária ela não pode ser ideológica, a reforma agrária tem que ser técnica. E essa mesma conversa eu fiz há 31 quebrados de ano atrás com o meu vizinho Toninho, que é Antônio Mano Cabreira Filho, quando foi ministro da reforma agrária, eu ainda bem mais jovem, com meus 20 e poucos anos, e fui proibido pela Emater de vir até Brasília, presidente Geraldo, debater com o INCRA a necessidade do INCRA cumprir seu papel. E hoje, as grandes divergências que eu tenho com o MST, não tem nenhum problema de citar, porque o MST defende que os assentados não tenham documento da terra, e eu defendo, e todos sabem, que eu relatei os principais projetos que tramitam nessa casa, a medida provisória 910, que virou projeto de lei que está no Senado, a 13.465, que depois do Código, depois do Estatuto da Terra, para mim é a lei mais importante, que o presidente Geraldo disse ali, ele está cumprindo a lei, fazendo a adequação ao INCRA, presidente, parabéns, mas eu fui da comissão especial, onde o relator foi o senador lá do estado de Roraima, e nós temos nessa lei a nossa referência hoje da regularização dos assentamentos. E nós sabemos que reforma agrária não é o que se falavam, e hoje ainda os assentamentos padecem disso. Quem não tem o documento da terra é como o cidadão que não tem identidade CPF. Então aqui o Wilson, que é o presidente da nossa Federação de Minas Gerais, o Processo, secretário da Agricultura de Buritis, o Edmundo, que é o nosso diretor de Agricultura Familiar, sabem disso. Todos os pontos que foram citados pelos que me antecederam, o cidadão, ele, como eu tenho falado, ele é invisível para o governo se ele não tem o documento. Então hoje, basicamente, discutir esse tema aqui, ministra Tereza, é fundamental. Não interessa como as pessoas chegaram no lote. O que interessa é que o governo não precisa de terra, não precisa ficar vigiando terra. O governo tem que dar condição, e é isso que nós estamos debatendo, e a ministra, o nosso presidente do INCRA, dizendo que é isso que querem fazer. Gente, a vida muda. A falha da lei, deputado Alceu, que é o nosso relator, é que ela colocou uma data, que foi 22 de dezembro de 2015. São 7 anos. Na época da modernidade, até da internet, em segundos a nossa vida muda. Pode ter vendido a borracharia, a bicicleta, o caminhão que puxava leite, se ele tiver critérios e cumprir os quesitos da reforma agrária, tem que ser regularizado, ter o documento da terra. Senão não tem documento, não tem como fazer licenciamento ambiental, não tem jeito de fazer financiamento. Primeira coisa, eu estive no Pará com a senhora, às vezes eu amei meu sonho, participando de uma entrega de documentação, na época com o presidente Temer, que fez o Dia Nacional da Titularização, e ela falou que ela queria uma única coisa da vida. Ela estava com câncer, que era deixar aquela terra para os filhos. Um mês depois de receber o documento, ela foi embora, né? Então isso é o que acontece, e com gente que faz 30 anos. Então discutir aqui, me perdoe, né, quem me antecedeu, não lembro como o mestre falou, que falar que regularizar com 6 meses no lote, ou 1 ano, isso não interessa. Nós não podemos colocar uma data. É
incentivar a grilagem, a especulação imobiliária, é porque nunca, às vezes nem ficou lá no assentamento, como eu tive a oportunidade de morar no assentamento como extensionista rural. E vocês que estão aqui, a maioria do Goiás, de saber que ficar numa casa daquela, ou debaixo de uma lona, onde os filhos, muitos contraem até doenças pulmonares pelaquela quentura, especialmente na região norte do Brasil, no Nordeste, no norte de Minas, em qualquer lugar do Brasil. Às vezes tem lugar que eu falo que tem 2 sols para cada um. Então falar que dar documento da terra é achar que é incentivar a especulação imobiliária é porque não tem a sensibilidade. De gabinete aqui a gente não faz reforma agrária, a gente faz reforma agrária exatamente nos assentamentos. Então eu quero aqui, Alceu, carinhosamente te pedir, foi muito bem colocado aqui, a partir das informações que foram feitas aqui pelo INCRA, pelo presidente, e eles sabem que às vezes eu chego a ser muito exigente, porque eu não abro mão das convicções de lutar pelas pessoas que precisam. Nós estamos aqui do parlamento, não é para agradar ninguém, não, é para cumprir o nosso papel. Então eu quero, Alceu, fazer um pedido para você. As propostas que estão tramitando podem ser muito melhoradas. Eu quero fazer um pedido, não vamos colocar data. Se a gente colocar que é 2021, Zé, ou 2023, ou 2024, daqui a 5 anos tem que fazer de novo. Vamos colocar, atendendo os quesitos, mas que tenha no mínimo X%. Eu não tenho se pode ser 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Agora também a pessoa não pode ficar uma eternidade lá no lote, esperando chegar o prazo da lei para poder ser um cidadão, ter dignidade da terra e cumprir seu papel. Muito obrigado, parabéns por todos que estão participando aqui.